Obrigado, louvor. Já a gente toca. Aleluia. Quantos foram abençoados pela minha linda esposa? Que bênção, né? Obrigado. Glória a Deus. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 7, e Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Esses dois textos que nós vamos ler fazem alusão à ceia do Senhor, aquilo que nós vamos praticar hoje pela manhã. É maravilhoso entender a ceia, o que significa a ceia do Senhor. A ceia tem a ver com nossa redenção. A ceia tem a ver com a nossa salvação. A ceia tem a ver com a nossa completa libertação do império das trevas. Nós só poderíamos sair do domínio de Satanás por um sacrifício perfeito, com um sangue sem defeito, sem um sangue que não teria contaminação de pecado, alguém que cumprisse toda a lei. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus deixou claro que, Efésios 1:7, no qual temos a redenção. Diga, temos a redenção. E redenção significa comprados de volta para o reino de Deus pelo sangue de Jesus, para nunca mais servir à escravidão de Satanás. Pense isso comigo, você foi comprado de volta pelo sangue de Jesus, para nunca mais servir à escravidão de Satanás. E aqui ele vai dizer, temos a redenção pelo sangue. Diga, eu tenho a redenção. Quando você entende isso, você começa a declarar sobre sua vida, eu sou redimido do fracasso. Fracasso não foi uma coisa criada por Deus, ela é resultado do pecado após a queda. Depois da queda, a terra produziu espinhos e abrolhos. Também depois da queda, a terra produziu maldição. A terra foi maldita por causa da desobediência de Adão. Com a queda de Adão, com o pecado que ele cedeu para Satanás, ele também entregou toda a humanidade na mão de Satanás por sua desobediência. E a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana. A desobediência de Adão entregou o homem na mão de Satanás. E isso é injusto, que você tenha que pagar pela desobediência original de Adão. Foi por isso que Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, obedeceu todos os mandamentos, nunca pecou, não cometeu pecado, nem no seu pensamento ele pecou, obedeceu toda a lei, cumpriu a exigência divina, pegou o seu próprio sangue, foi aos céus, deu ao Pai, o Pai nos purificou, foram perdoados os nossos pecados, foram apagadas nossas dívidas, toda a quitação divina aconteceu com a justiça de Deus e também com Satanás. Deus disse, agora está um sangue perfeito, sem defeito e incontaminado. E agora esse sangue pode salvar todos aqueles que creem no nome precioso de Jesus. O sangue veio e nos lavou, e uma vez que nos lavou, nós sabemos em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 16 em diante, a lista de maldição que aconteceu depois da queda. Ticica, fome, febre, encrestamento, ferrugem, falta de produtividade, esterilidade, divórcio, separação, tumores, todo tipo de doença e de maldição que entrou na terra veio pela desobediência de Adão. Mas veio um, no qual Adão era a imagem dele e nunca pecou, nunca pecou, nunca pecou. Ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldito por nós. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele se colocou como oferta em nosso lugar. E teve uma cena que Jesus mudou para sempre o entendimento da Páscoa, na qual Deus declarou a libertação do povo de Israel. Quando Deus os libertou, Deus disse, olha, vocês vão celebrar a Páscoa, que não era um ovinho e nem um coelho, nem chocolate. A Páscoa era uma declaração da libertação do império do Egito. Quando Deus os tirou do Egito, foi para que eles celebrassem a Páscoa. E eles nunca sairiam do Egito sem celebrarem a ceia do Senhor. E naquela noite, a Bíblia diz que o anjo da morte veio e eles pegaram um cordeiro, cozeram o cordeiro
pegaram o sangue do cordeiro e aspergiram nos umbrais da casa, e a Bíblia diz que quando o anjo da morte veio, que viu o sangue, não tocou em ninguém que estava ali, porque o sangue representava a morte do primogênito. Toda casa que não tinha a marca do sangue, o anjo da morte entrou e matou o primogênito. Não importa se fosse o primeiro animal, o primeiro filho, não importa, foi primogênito, morreria naquela noite. Mas quando a sombra da morte, ou o anjo da morte, viu a marca do sangue na casa dos hebreus, ele sabia, opa, eu não posso matar aqui, porque já tem uma marca de sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Naquela hora, o símbolo do sangue de Cristo falou para o anjo da morte: o primogênito aqui já morreu, por isso que você não pode matar mais ninguém. Se você nasceu de novo, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você foi acobertado pelo sangue de Cristo. Agora o diabo não pode mais com a sua vida, porque para tocar em você, ele tem que passar por cima do sangue, e é impossível ele anular o sangue de Cristo no qual você foi comprado. Diga: eu sou redimido. E quando você fala que é redimido, você está dizendo: eu sou redimido da pobreza, eu sou redimido da maldição, eu sou redimido do tumor, eu sou redimido do câncer, eu sou redimido da AIDS, eu sou redimido da miséria. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus para representá-lo nessa terra. E segundo a Bíblia, nós somos agora uma nova criatura. Deus fez em nós um novo homem, uma nova mulher em Cristo, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se na linhagem da sua família, seu avô, seu pai, seja lá quem for, morreu de câncer, e o seu tio, aquilo não vai pegar em você, porque ao nascer de novo, essa corrente foi quebrada. O sangue de Cristo pagou o preço. Você está livre das trevas. Macumba não pega na tua vida, feitiçaria não pega na tua vida, praga não pega na tua vida, maldição não tem mais parte na sua vida. Você tem que dar certo, você tem que prosperar, você tem que dar certo, você tem que prosperar, você tem que dar certo, você tem que prosperar. Você não é um miserável, pobre, cego e nu. Você é nação santa, nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedor. Você é cabeça e não cauda, você é para estar em cima e não embaixo. Você é a justiça de Deus, justiça de Deus, comprado pelo sangue, redimido pelo sangue. Você agora faz parte da realeza divina. Você não é um membro de uma igreja qualquer, você é membro do corpo de Cristo. Você forma o corpo de Cristo. Cristo significa ungido e a unção. Cristo estava dentro de um corpo chamado Jesus. Jesus foi um corpo preparado para Cristo entrar na terra. Veja que eles olhavam para Jesus e não sabiam que ele era o Cristo. Mas os demônios, quando olhavam, diziam: ei, tu é o Cristo. Jesus disse: cala a boca e sai dele. Porque os demônios viam ele por dentro. Até que ele chegou para os discípulos e perguntou: ei, quem diz os homens que eu sou? João Batista, Elias e tal. E Pedro diz: ei, tu és o Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. E ungido significa aquele que carrega a unção que despedaça jugo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós podemos ver em Lucas 4, 18, que Jesus abre a Bíblia e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e anunciar as boas novas aos pobres. E a Bíblia diz que ele veio também para libertar os cativos e oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Debaixo da unção você pode qualquer coisa. A unção despedaça qualquer jugo. Ela quebra todo o poder das trevas sobre sua vida. Preste bastante atenção nisso.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Depois, Deus, pelo Espírito, nos lava com o sangue e nos cobre com o seu Espírito. Para o diabo tocar em você, ele tem que passar por cima do sangue, por cima da unção, por cima do Espírito, por cima de Jesus, por cima de Deus, por cima da palavra. Eu acho que é impossível. Por isso que a Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia. Diga para o seu vizinho: o maligno não te toca. Aleluia. Diga: você foi comprado pelo sangue, redimido pelo sangue, justificado pelo sangue. Quando você tomar essa ceia hoje, lembre-se de que Jesus pegou um pão, partiu e disse: ei, este é meu corpo. Você acha que os discípulos naquela época entendiam o que estava acontecendo? Eles não entendiam substituição. Eles não entendiam substituição. Eles não entendiam que Jesus estava sendo feito pecado para que eles fossem justos. Eles não entendiam que naquela hora que Jesus partiu o pão, ele disse: olha, agora essa é a nova aliança no meu sangue. Esse pão representa meu corpo. Quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. E este vinho agora, esse suco de uva, ele representa o meu sangue que é derramado por vós. Significa a remissão completa do império das trevas. Pensa comigo, nenhum tumor pode se desenvolver em você se você crê que o sangue de Cristo corre nas suas veias. Qualquer feitiçaria ou macumba tem que se usar sangue. Agora, um homem pega uma galinha preta, derrama o sangue, vai no encruzilhado e faz uma macumba. Para essa galinha preta ter poder sobre o sangue de Jesus, está meio difícil, não está? Então você só tem que fazer aleluia. Você entende? Agora, as pessoas creem naquilo. Minha esposa estava num salão lá em Jundiaí, e de repente ela me ligou: amor, vem aqui. E eu fui no salão. Ninguém queria sair do salão, porque tinham jogado uma macumba na frente. Eu ri. Eu disse: ok, então vocês só vão sair se eu quiser. Fui lá, chutei todo aquele negócio, peguei aquela caixa de pronto, pode sair. O pessoal... Impressionante. As pessoas creem em galho de arruda. Outros creem em pó de arroz. Mas nunca creem na palavra. É impressionante que pessoas creem mais numa bula de remédio do que na Bíblia. Elas creem em qualquer coisa, mas quando elas vão para a palavra, eu não sei se é assim. Bem, se você pode crer numa bula de remédio e não crer que Jesus levou sobre si suas dores e enfermidade, você não crê que foi redimido? Você crê que tem que fazer mais alguma coisa para poder ser livre? Olha, eu tenho que fazer uma sessão de descarrego. Se você passar 3 horas comigo, eu te ensino a palavra o suficiente para mudar a sua história. Aleluia. Vamos lá para o capítulo de número 10 do livro de Hebreus. Hebreus 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, eu gosto disso, diga tendo. Lembra? Tendo o mesmo espírito da fé. E agora, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar, aonde? No Santo dos Santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pensa isso comigo. Abraão não entrou nesse lugar. Moisés não entrou nesse lugar. Entrou na réplica. No original, não. Isaías não entrou. Davi não entrou. Você entrou. Uau! Já parou para pensar que quando você lê sua Bíblia e estuda, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim e nenhum serafim se assenta? Eles se ajoelham, eles se prostram, eles voam, eles adoram, eles ficam em pé, mas não se assentam. O que você acha que quando Jesus entrou, você entrou com ele? E os anjos devem ter olhado: quem é esse camarada que está entrando com Jesus? E olha onde ele está indo, para o trono. E nem está se ajoelhando. Olha o que ele está fazendo. Ele está assentando-se. Ele está sentado nos lugares celestiais.
É Deus o Pai, é Jesus e Ele. Você tem noção de quem você é? Você sabe o que é uma ordem que vem do trono? E você está sentado nos lugares celestiais em Cristo? Você sabe o que é uma ordem que vem do trono, tem que ser obedecida? E Deus olha para você em Cristo e diz: dá ordem. Jesus pegou a autoridade e o poder dele e disse: toma, é com você. O que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. Agora todos os anjos obedecem a você. Você tem todo o poder e toda a autoridade, porque foi me dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. A autoridade é a ordem de alguém tem que ser obedecida. Você tem seu carro, está quitado, IPVA em ordem, tem uma blitz ali na frente e alguém que você nunca nem viu diz: encosta. E você diz: não estou com vontade. Não existe isso. A autoridade tem que ser obedecida. Você entende? E aí ele desce do carro, você diz: o carro é meu, Deus, se você quiser. Você tem que descer assim. Ele diz: me dê seus documentos. Ele diz: não estou com vontade de dar documento. Não existe isso. A autoridade tem que ser obedecida. A ordem de uma autoridade tem que ser obedecida. Jesus disse: toda autoridade, toda permissão para fazer como quiser me foi dada no céu e na terra. Agora vai no meu nome. Ele transferiu para mim e para você. Quem é você? Uma autoridade. Sua ordem tem que ser obedecida. Por isso que a Bíblia diz que os anjos estão dando ordens a nosso respeito. Os anjos sabem que tem que obedecer a você no nome de Jesus. Você tem que entender que em Cristo você está feito maior do que os anjos. Aleluia. Agora você está em Cristo. Agora você entra legalmente nos lugares celestiais por causa de Cristo. Cristo entra legalmente na terra por causa do corpo que é a igreja. O corpo de Cristo, quando ele esteve aqui na terra, chamado Jesus, foi desfeito na cruz com o nosso pecado. Aquele corpo tinha um propósito para ser pendurado no madeiro e naquela hora toda doença, toda pobreza, toda maldição entrou naquele corpo. A Bíblia diz que aquele corpo foi desfeito com o nosso pecado. E é por isso que ele cria a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Para que Cristo esteja legal na terra, ele criou um novo corpo chamado a igreja. Quando Jesus pegou o pão e partiu, disse: isso é meu corpo que é partido. E como é que ele foi partido? Pelas chicotadas, pelos açoites, pelos chutes, pelos pregos, nas mãos, nos pés. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele se colocou como oferta em nosso lugar. Naquela época, os discípulos, por não terem nascido de novo, não terem o Espírito Santo dentro, eles não conseguiriam entender. Para muitos, ele estava morrendo como mártir no lugar de Barrabás, mas ele não estava morrendo só por Barrabás, ele estava morrendo por toda a humanidade. A Bíblia diz: se Satanás soubesse, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas Deus, na sua sabedoria, destruiu o poder das trevas. Jesus mata a morte quando ele ressuscita. A ressurreição é a declaração completa da derrota de Satanás. Quando Jesus ressuscitou, ali foi decretado de uma vez por todas no mundo do Espírito, o poder das trevas foi quebrado. Agora Satanás está paralisado. O poder dele não existe mais, porque Jesus disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Agora o poder está com quem? Está com a igreja. Quem é a igreja? Esse prédio? Não, a igreja é você. Você nasceu de novo, você é nova criatura, você carrega o Espírito, você carrega a palavra, você carrega a unção, você é ungido agora. Deus ungiu você, a palavra está contigo, a fé está contigo, a autoridade está contigo. Começa a agir hoje, ordena qualquer coisa fora da palavra sair da sua vida, da sua família e da sua casa, e pela fé: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou curado. Eu não aceito menos do que aquilo que Deus comprou na sua redenção. Diga: eu não vou viver abaixo da linha da redenção. Eu entro com ousadia hoje no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Gente, isso é maravilhoso.
Olha o versículo 23. Guardemos firme. Diga para o seu vizinho, guarde firme. Prega para ele agora, guarda firme, meu irmão. Retenha firme, meu irmão. Segura firme, o quê? A confissão da sua esperança. Pergunta para o seu vizinho, o que é que você espera que Deus faça por você? Diga, embora ele já tenha feito. O que é que você espera? O que é que você está esperando? Ok? Guarde firme sua confissão. Não comece a confessar agora e daqui a 15 dias, eu acho que Deus, se Deus quisesse fazer. Abraão demorou 25 anos. Irmão Kenneth Copeland, quando a doença pegou ele degenerativa, ele passou 9 meses confessando a palavra que era curado, de 9 a 11 horas por dia. Até que um dia, sentado na cadeira de rodas, o Espírito Santo disse a ele, ei, você é curado. Ele falou tanta palavra que ativou o Espírito, e o Espírito vivificou a letra, e ele deu um pulo da cadeira, vai completar 100 anos, pregando 4 horas por dia. A lei do Espírito da vida operou nele. O irmão Kenneth Hagin, lúpus, coração deformado e paralítico. Lendo a Bíblia, os médicos disseram, você só tem 6 meses de vida. Ele disse, já que eu só tenho 6 meses, eu vou ler minha Bíblia. Não vai dar tempo ler ela toda, vou ler só o Novo Testamento. Nessa brincadeira, ele leu o Novo Testamento 150 vezes. Nessa lida, Marcos 11, 23 saltou para ele. E ele disse, ei, eu posso ter o que eu digo? Deus disse, claro. Eu não disse na minha palavra que se você disser a este monte, ergue-te e lança no mar. E sabe o que foi que ele disse? Não vou morrer nos próximos 6 meses, não vou morrer nos próximos 10 anos, não vou morrer nos próximos 20 anos, não vou morrer nos próximos 50 anos, não vou morrer nos próximos 80 anos. Morreu com mais de 80 anos, declarando a palavra que viveria. Eu creio que se ele dissesse 90, estaria vivo também. Você entende? Diga para o seu vizinho, você vai ter o que você fala. Fala para ele, guarda a confissão, guarda a confissão, guarda a confissão. Mantenha a confissão, retenha a confissão. E ele declarando, 8 meses declarando a cura dele. 10 horas da manhã ele acorda, deitado naquela cama. O Espírito diz para ele, ei, quem está curado não fica na cama até essa hora. Ele pegou uma perna dele e colocou para fora da cama. Pegou a outra perna e colocou para fora da cama. E disse, obrigado, Pai, porque eu sou sarado. Empurrou, ficou em pé e começou a andar. Obrigado, Pai, eu sou sarado. Obrigado, Pai, eu sou sarado. Obrigado. Começou dando passos curtos. De repente ele estava dentro do quarto dançando e cantando e dizendo, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. A palavra funciona. Retenha a confissão, mantenha a confissão. Nós estávamos em Campina Grande, entrou um irmão, bem escurinho ele, com a loira bem bonita. Eles entraram, olhou para mim, olhou para o lugar e disse, aqui é o ministério do irmão Hagin? Eu disse, sim. E ele disse, cadê o pastor? Daí eu disse, está ali. Chamei o pastor Bud, ele sentou-se lá e disse, vocês são do ministério do irmão Hagin? E o pastor Bud disse, sim. Ele disse, puxou um livro, limpou ele, mostrou a autoridade do crente. Ele disse, posso contar minha história? O pastor Bud disse, ok, fica à vontade. Ele disse, eu era catador de lixo em Goiás. Eu estava catando lixo. E de repente eu vi esse livro. E ele estava meio sujo, eu limpei a capa, achei a capa bonita, botei no bolso e fui-me embora. Continuei meu trabalho durante o dia. E eu morava na época numa casa furtada, que é uma telha colocada no muro assim. Alguém colocou para ele umas telhas. O vizinho emprestou um ponto de luz. Ele sentou-se lá e começou a ler o livro. E lendo o livro ele ficou impactado. Ele disse, como pode alguém mudar a vida falando? Isso não pode ser possível, isso não é real. Ele ficou tão impactado que leu o livro em uma semana. Na outra semana ele começou a ler o livro de novo. E ele estava lá lendo o livro. E um dia deitado, lendo o livro, pegou no sono. E de repente começou a chover. E começou a gotejar em cima dele. Ele acordou com raiva e disse, Deus, então por que eu sou pobre? Porque eu estou vivendo aqui desse jeito? Se eu sou sua imagem e semelhança e eu posso ter o que falo. Deus disse para ele, porque você é burro. Segundo ele.
Deus disse, saia da tenda. Ele saiu da barraca velha dele. Ele disse que ficou em pé e Deus disse, vá até aquele poste. E ele foi até o poste. Quando ele chegou perto do poste, ele olhou para o poste, tinha um monte de mosquitos voando lá. E tinha um sapo. Aí o sapo fez assim, ó, com a língua, pegou o mosquito. E começou a pegar os mosquitos com a língua. Deus disse, quero que você seja igual a esse sapo, trazendo as coisas do mundo espiritual para o natural pela sua confissão. Alô, gente? Só Deus ensina fé usando um sapo. A partir dali, sabe o que foi que esse cara fez? Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano e vou ser pregador. Essa foi a confissão dele. E ele disse, eu falava isso o tempo todo, catando lixo. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. Vendendo papelão, pegando lixo. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar. Ele falava tanto que dormia e ficava falando. Porque ele entendeu, eu tenho o que eu falo. E aí ele contou para o irmão da igreja essa história. O irmão começou a rir e falou para o pastor. O pastor disse, vem aqui, conta isso aqui. Aí ele contou para a igreja. Quando ele terminou de contar, um irmão olhou para ele e disse, vem aqui, meu irmão. Você sabia que para ir para os Estados Unidos precisa de passaporte? Ele disse, o que é isso? O cara disse, eu vou tirar para você. Pagou R$150, tirou o passaporte para ele. Aí ele disse, no outro culto, já com o passaporte na mão, ele disse, pastor, posso dar um testemunho? Pastor, pode? Ele disse, irmãos, vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador, já estou com o passaporte na mão. Aí o povo riu, né? O outro irmão chegou e disse, ei, mas tu vai precisar de visto. Ele disse, o que é isso? Ele não sabia o que era. O irmão disse, eu tiro para você. Deu toda a entrada, preparou tudo. Olha a papelada dele. Identidade e CPF. Não tinha comprovante de renda. Não tinha comprovante de residência. O irmão que levou ele para o consulado, quando chegou lá, disse, vamos ver o que é que vai acontecer. Aí arrumaram um terninho para ele, botaram uma pasta lá com os documentozinhos lá que tinha, identidade, CPF, título de eleitor, conta não tinha, comprovante de residência não tinha nada. Colocaram o passaporte dele, entregaram para ele. Ele foi o último a ser atendido. O cônsul olhou para ele e disse, ei, você venha. Aí ele veio, ele sentou na frente do cônsul, o cônsul olhou para ele e disse, vai para onde? Ele disse que estava tão nervoso, e quem sabe que a boca fala o que está cheio o coração. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. Se você dizer isso no consulado, já era teu passo. O cônsul olhou para ele e fez... Aí o cônsul chamou os outros 4, falou em inglês com eles e disse, escuta isso, listen. Aí ele disse, aí, vai para onde? Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. Ele disse, ele não sabia falar outra coisa, ele estava tão nervoso que só saía isso. Um cônsul olhou para o outro e disse, dá 10 anos para esse coitado, esse não tem dinheiro para ir ali. 10 anos, pá, no visto dele. Chegou na igreja, pegou o passaporte e dizia isso, meus irmãos, vou morar nos Estados Unidos. Vou casar com americano, vou ser pregador, já estou com o visto e o passaporte na mão. O pastor olhou e disse, rapaz, esse negócio está ficando sério, eu tenho que fazer alguma coisa? Os irmãos se reuniram, compraram uma malinha para ele, compraram roupa para ele. Aí o ex-pastor ligou para um irmão da Assembleia de Deus lá em Fort Lauderdale. Ligou e disse, olha, meu amado, aconteceu isso aqui com um membro da nossa igreja, eu queria ver se você recebe ele aí, pelo menos pelos 15 dias, os irmãos estão se mobilizando aqui para comprar a passagem dele. Aí o pastor disse, gostei, eu mando a metade da passagem, vocês pagam o resto, mas a metade é comigo. Esse irmão chegou em Miami, desceu lá, o pastor colocou ele no carro e disse, me conta essa história, e ele contou tudo isso que eu falei para vocês. O pastor disse, quem prega amanhã de manhã é você. Você prega amanhã de manhã. Ele começou a pregar. Naquele dia, uma mulher loira, que o marido dela tinha morrido há 3 meses, ouviu aquele homem bem escurinho pregar, se apaixonou por ele, casou por ele, casou com ele, deu cidadania americana para ele, estava com ele em Campina Grande, fazendo sozinho, ouvindo a história. Você pode ter o que fala.
Você pode ter o que fala. Você pode ter o que fala. Procure uma pessoa de sucesso e escuta o que ela fala. Qualquer pessoa de sucesso, nenhum delas fala negativo. Por que crente fala negativo tendo um Deus tão positivo como o nosso? Procure pessoas que venceram na vida. Todas elas eu vou ter, eu vou conseguir, eu vou alcançar e tal. Eles podem fazer até na força do pensamento positivo. Mas você tem a palavra. Não existe nada mais positivo do que a palavra. Agora, por que você não fala a palavra? Porque para falar a palavra você precisa de fé. E só fé faz a letra funcionar. Então você pode pegar o feijão, o arroz e o macarrão. Você tem que dar aquilo para o fogo. E o fogo te dá pronto. Você tem que pegar a palavra e dar para o Espírito. Você dá a palavra para o Espírito confessando. Confesse a palavra. Diga que você é próspero. Já que Jesus se fez pobre para você ser rico, quem é você? Você é rico. Então diga, Jesus foi pobre, eu sou rico. Eu sou rico. E você vai ver riqueza chegando. Favor chegando. O dinheiro não vem para você se você não chama. Milagres não virão para você se você não chamar. Para finalizar, é Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Lembra que eu ensinei ontem? Está escrito. Está escrito. Olha o que Deus disse. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Você já é. Abraão não tinha nenhum filho. E Deus já estava dizendo no tempo passado: está feito. Lembra de Josué? Quando ele foi cercar Jericó, no capítulo 6, versículo 2, Deus diz: olha, já entreguei na sua mão. A Bíblia diz que Jericó estava fechada, ninguém saía, ninguém entrava, e Deus disse: já entreguei na sua mão. Olha o tempo verbal de Deus. Deus já fala como se já fosse. Lembra de Isaías 53? Escrito 430 anos antes de Jesus chegar, e Isaías já diz: pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Isaías deveria dizer: nós seremos sarados, mas ele já diz no tempo verbal de Deus: fomos sarados, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Meu Deus do céu, você foi abençoado antes da fundação do mundo. Diga: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Diga: eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso, aleluia. Digo: o que eu faço prospera, aonde eu colocar a mão prospera. Eu sou um abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama. E chama, e chama, e chama a existência, as coisas que não existem. A função da fé é chamar. Você tem que chamar. Chama o dinheiro, chama o contrato, chama os clientes. Chame, só chame. Dr. Leroy Thompson, pobre, tinha nada. Começou a ouvir a palavra da fé com o irmão Reagan. Se formou no Rema. Voltou para a cidade dele. Lá está o Dr. Leroy Thompson com alguns dólares. Não tinha nem $100. O carro de Leroy era... cada parte do carro era de uma cor. Quando ele ligava o carro, ele tinha que exercer fé para ligar o carro. O fumaceiro cobria. Muitas vezes o guarda parou ele no trânsito e disse: tem alguém vivo aí, está tudo bem? Que a fumaça terminava entrando dentro do carro. O Dr. Leroy Thompson pegou algumas comprinhas, está aqui na fila do caixa. E um cara incrédulo na frente dele, que não era cristão, na frente dele comprando várias bebidas, pagou uma fortuna naquilo, olhou para ele e disse: o dinheiro vai embora todo, né, doutor Leroy? O doutor Leroy olhou para ele e disse: yes, o dinheiro vai embora todo. E aí, doutor Leroy se referindo a pagar a conta e o dinheiro, né? Ele colocou as comprinhas dele, pagou a conta e foi para o carro. Assim que ele chegou no carro, que sentou, colocou as compras, o Espírito Santo disse: o que é que você falou lá dentro? Ele disse: eu? Falei nada, Senhor. Ele disse: o que é que você falou lá dentro? Ele disse: eu não falei nada. Ele disse: você falou? Eu disse que o dinheiro ia embora todo. Ele disse: por isso você não tem dinheiro, Léo.
A partir de hoje, Leroy, você vai dizer: dinheiro, venha para mim agora. E aí, doutor Leroy, mas Senhor? E aí, doutor Leroy começou a dizer: money, come on, he's now. Money, come on, he's now. E fazia aquilo 6 horas por dia, todos os dias, confessando a palavra e dizendo: dinheiro, venha para mim agora. Deus disse: ei, isso não é só para você, eu quero que você pregue isso para a minha igreja. E ele começou a pregar esse assunto. Certo dia, ele participou de uma conferência. Assim que terminou, o pregador, o organizador disse: você é o homem que chama dinheiro? Ele disse: sou. Então vai na paz. Não deu um centavo para ele de oferta. Ele disse: tudo bem. Ele atravessou a quadra, indo para casa. Um irmão chegou para ele e disse: doutor Leroy Thompson. Ele disse: opa, o senhor é o homem que chama dinheiro? Ele disse: sim. Não esquece de orar por mim. Aí colocou um papel no paletó dele, colocou lá no bolso. Ele chegou em casa, a esposa dele disse: e aí, amor, recebeu alguma coisa? Ele disse: é pela fé. A igreja não tinha nada, um centavo para ele. Aí ele disse: mas um irmão pediu oração, aliás, pega esse papel aí para a gente orar por esse irmão. Quando ela pegou o papel que abriu, ela fez: caiu, jogou o papel. Ele disse: que foi, minha filha? Ela pegou, era um cheque, $600 mil. Dinheiro, vem, aleluia. Depois você assiste o canal do Dr. Leroy Thompson. Quem traduz ele é uma irmã que era da minha igreja. Eu que incentivei ela para trazer o ensino que ele carrega sobre unção de prosperidade. Ano que vem a gente vai lá na conferência dele. Encoraje você ir. Você vai ver um homem pregando e o povo correndo para jogar dinheiro no pé dele. Ele disse: se funcionou para mim, funciona para você. O ministro americano que anda no melhor jato é ele, que não tinha um centavo, mas aprendeu a chamar pela fé, porque a Bíblia diz: chama, chama, e você tem que liberar sua fé para chamar. Entra aí, Dr. Leroy Thompson Brasil, você vai ouvir ministrações desse homem abençoado, que vai mudar a sua vida na área financeira. Você vai receber uma unção específica sobre finanças, e olha que coisa maravilhosa. Dr. Leroy Thompson começou a chamar dinheiro, e hoje ele vive uma vida tão abençoada. E aí Deus falou com ele de novo ano passado: ei, isso é para o meu corpo, ensina o corpo de Cristo a receber dinheiro, porque quem está resistindo ao meu povo são os demônios. Eles têm uma resistência na área de saúde e na área de finanças. Por isso que a Bíblia diz: guarde firme a confissão, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Já que Deus é fiel, meu irmão, não vacile na confissão. Deus vai honrar a sua palavra de fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga pela fé, se fortaleceu, dando o quê? Quem lembra que ele ficava: glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver Sara dizendo: de um ventre amortecido descenderam tantos como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. Se você não chamar, não vem. Vamos dar um exemplo: que você tem 3 filhos. Aí você diz: filho, vem aqui. Qual deles? Por isso que tem um nome para cada um. E aí você chama pelo nome. Quer dinheiro? Então chama dinheiro. Quer oportunidade? Chama oportunidade. Quer clientes? Chama clientes. Você tem aquilo que você fala. Diga para o seu vizinho: você vai ter o que você fala. Olha, Números 14, 28, e nós vamos tomar a ceia. Números 14, 28. Assim que eles colocarem na tela, eu vou contar até 3 e eu quero que você leia em voz alta. Números 14, 28, o que é que diz aí? 1, 2, 3, leiam. Que como o quê? Falar. Diga para o seu vizinho: tudo que você fala cai no ouvido de Deus. Você entende a profundidade desse versículo?
Se você ler esse capítulo 14, você vai entender que eles morreram no deserto, porque eles diziam no ouvido de Deus: é melhor morrer no deserto, é melhor morrer no deserto, é melhor morrer no deserto. Eles morreram no deserto. Agora, pensa comigo, você tira 3 milhões de pessoas, só entra 2, não parece um projeto fracassado? Não, porque só entra em Deus quem crê. Se não crê, não recebe. 3 milhões, só 2 entraram. Daquela turma toda, só 2 entraram. Porque nem Moisés entrou, porque não creu. Deus disse: fala. Aí Moisés disse: vai sair água daqui, pegou a vara, bateu na rocha. Deus disse: vem aqui. Por que você não creu? Porque na primeira vez funcionou. Quando ele bateu na rocha, a água jorrou e Deus não teve problema com ele. Porque era a primeira parte. Velho Testamento é obras. Só funciona se tiver obras. Na nova aliança, não entra por obras. Na nova aliança, você fala para a rocha. Você não bate na rocha. Fale com a rocha e a rocha vai te dar água. E a Bíblia diz que a pedra que seguia eles, a rocha, quem era? A rocha era Cristo. Por isso que na nova aliança você não entra para receber o que Deus tem por obras. Mas se você fala com a rocha te dá água. Estão comigo? Por isso que Jesus disse: quando você tomar desse cálice, é a nova aliança no meu sangue. Na nova aliança, tudo está feito. Deus não vai fazer nada por você, Ele já fez tudo. A Bíblia diz que Ele está assentado. Lá na cruz Ele disse uma declaração tremenda: está consumado. Sabe o que é isso? Acabou. Diga para o seu vizinho: acabou. Diga: acabou a obra do inferno contra a sua vida. Acabou a escassez. Acabou a doença. Então Jesus pegou o pão e a Bíblia diz que Ele partiu, né? Ele partiu o pão. E aí Ele pega aquele pedaço de pão e diz: este é meu corpo, coma dele. Eles não entendiam substituição. Eles não entendiam que Jesus naquela hora estava sendo feito pecado, doente, maldito. Mas eles comeram. Depois Jesus pegou o cálice e disse: isso aqui é a nova aliança. Entenda, Jesus estava falando para as pessoas mortas espiritualmente. Mas agora com você não. Você está vivo espiritualmente. Se naquela época eles foram abençoados sem entender, imagina você entendendo hoje que o sangue de Cristo removeu o seu pecado, pagou sua dívida, restituiu tudo que foi roubado e perdido, tudo que Adão tinha perdido, Ele restituiu. E agora você é um redimido. E a Bíblia diz: digam os redimidos do Senhor. Os redimidos precisam falar. Então, quando alguma coisa vier contra a sua vida, abra sua boca e diga: eu sou redimido disso. Que história é essa de não dar certo, de ficar em círculo? Se a minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Feche os seus olhos. Fale com o seu pai agora. Ele disse: quando você comer esse pão, é o meu corpo que foi partido por você. Quando você beber esse cálice, eu declaro a lei do Espírito da vida. Eu quero consagrar esses elementos, Senhor, para que cada pessoa que está aqui hoje seja abençoada com o entendimento da ceia, que significa: os pecados foram perdoados, o véu foi rasgado, o acesso está liberado, e você pode adentrar no Santo dos Santos, pelo precioso sangue, porque agora você é filho e está assentado nos lugares celestiais. Nós consagramos esses elementos para que cada pessoa participar dele, se houver alguma maldição, se houver alguma mentira do diabo prevalecendo contra essa pessoa, se ela recebeu Jesus e não consegue prosperar, que a salvação alcance ela, que ela prospere, que ela prospere,
Que pessoas saiam da dívida, Senhor. Que pessoas saiam das dívidas. Eu peço um milagre. Eu peço um milagre sobre teu povo. Eu oro por milagres. Pessoas que estão aqui, que estão morando em lugares que não deveria, pois são seus filhos. E o Senhor prometeu dar boas casas para elas. Levante homens, levante mulheres aqui, empresários. Que toda mentalidade de mendigo saia. Que toda escassez saia. Pai, eu profetizo o estacionamento dessa igreja cheio de carros novos, carros abençoados. Eu declaro um povo próspero e abençoador, pessoas generosas, Pai. Como tua palavra diz, o generoso prosperará. Como o Senhor tem prosperado homens e mulheres aqui. Eu oro por cura agora. Todas as pessoas que participarem da ceia, Pai, sendo curados. Sendo curados. Curados, 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 curados. O Senhor já levou isso. Ela é redimida, ela é redimida, ela é redimida. Oh, declaro bênção sobre cada pessoa aqui, sobre cada empresa, sobre cada projeto, sobre cada contrato milionário, sobre cada jovem de sucesso aqui nessa igreja. Eu declaro jovens de sucesso, jovens prosperando, Pai. Todo projeto que o Senhor tem dado, toda ideia que o Senhor tem dado a esses jovens, eu declaro concretizado. Oh, rabacita, rabacanda, labacei. E quando eles tomarem desse pão, comerem do pão, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo. Pode distribuir a ceia. Vai pegando e vai orando em línguas. Nós vamos tomar a ceia juntos. Cada vez que você pegar o cálice, já vai orando em línguas. Oh Pai, oh recandalabachanda labacita labarabacanda labarracereberianda labaraia. Adore, adore a Deus, ore em línguas. Não olhe para nada, a não ser para esse cálice aí. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
Aleluia. Todo mundo pegou? Fique em pé no nome de Jesus. Pega o pão. O louvor recebeu? Recebeu? A ceia? Só depois? Não. Pode tomar com a gente eles? Pode. Serve a eles, por favor. Depois vocês tocam. Vamos tomar a ceia, depois vocês tocam. Obrigado, Senhor. Olhe para esse pedaço de pão que está aí. Quando ele foi chicoteado, partes do corpo dele voou. Foram 39 chicotadas nele. E pedaços do corpo dele voou. Arranje para ele, por favor. Jesus, obrigado. E ele disse: este é meu corpo, que é partido por você. Esse é meu corpo. Quando você colocar esse pão na boca, que você mastigar, lembre-se que ele foi moído por você. E eu creio que cura vai acontecer, milagres vão acontecer. Levante o pão e diga: Pai, obrigado, porque o Senhor se fez pecado, maldito e pobre em meu lugar. Se fez doente. E hoje eu participo da nova aliança. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Dê graças, dê graças. Antes de tomar o vinho, vá dando graças, vá dando graças. Vá dando graças, vá dando graças. Vamos. Oh, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou. Graças eu te dou pela redenção. Graças eu te dou pela salvação. Semelhante modo, ele pegou o cálice. Olhe para esse cálice aí na sua mão. E ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. E toda vez que você beber, faça isso em memória de mim. Memória de mim. Considere o sangue de Cristo. Pelo sangue nós temos acesso. Nós somos comprados pelo sangue dele. Senhor, nós consagramos e reconhecemos que a sua palavra é a verdade. E agora esse cálice nós apresentamos ao Senhor. A nova aliança do teu sangue. E tudo que tiver no nosso corpo, que não está alinhado com a redenção, seja alinhado. Todo nervo, todo ligamento, todos os tendões, todas as veias, todas as artérias, desobstruída agora, pelo poderoso nome de Jesus. Levanta o cálice e diga: Pai, esta é a nova aliança. E na nova aliança não há maldição, não há miséria, não há doença, não há pecado. Eu faço parte da nova aliança e eu participo em nome de Jesus. Pode beber no nome de Jesus. Pode celebrar, aleluia. Os nossos olhos se abrem, reconhecer. Deus sembrado de vitória ao Senhor. Declare. Os nossos corações queimam de amor. Declare. Queimam de
Deus